Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou trazer para vocês sobre Vênus. Vênus é muito importante no nosso mapa. Aliás, todos os planetas eles têm a sua importância. E Vênus tem a ver com o código de valores. Como é que nós valorizamos as coisas. Inclusive, como é que a gente demonstra afeto, amor. Né? Vênus tem a ver com, por ele reger Touro, ele tem a ver com a energia monetária. E por reger Libra, tem a ver com a arte de se relacionar, a interação com o outro. E são duas dinâmicas que envolvem aqui a humanidade. A energia do dinheiro e a energia da sexualidade, que passa por essa situação venusiana, né? Como nós vamos ver. Então, como é que está Vênus no seu mapa natal? Vênus tem a ver muito com a influência psicológica da mãe. E como é que você tem capacidade de valorizar o que você recebe e também o que você oferece. Então, Vênus num determinado signo, numa determinada casa e recebendo determinados aspectos, vão indicar como é que você constrói, dinamiza, lida com as relações. Aqui no caso a gente vai falar sobre as relações afetivas, né? Então, é um grande dilema, né? Onde é que está o meu amor, né? Como é que está Vênus no meu mapa? Será que eu tô buscando no lugar certo ou a pessoa certa, né? O que eu tenho que aprender com aquele Vênus no meu mapa? Senão traz sofrimento, né? Muito bem. Amor e sexo. Amor junto com sexo é uma maravilha, né? Mas nem sempre amor e sexo andam em harmonia. Às vezes a gente tem uma baita atração, uma química, uma afinidade, mas muitas vezes o amor, né, ele não é o suficiente ali. Ou então tem muito amor, mas a química sexual ela não é tão satisfatória, né? Essa questão de amor e sexo a gente vai ver num outro estudo com Marte, tá? Que é amor e sexo é um caso de Vênus e Marte, depois a gente vê. E é muito importante a gente compreender Vênus, porque antes de amar alguém, se relacionar com alguém, buscar algo no outro, você tem que amar a si mesmo. Então Vênus tem a ver com amor próprio. E a gente vai ver muito desamor por si mesmo e pelo outro. O alto valor, como é que você pode valorizar alguém se você não se valoriza? A autoestima, se você não sabe o quanto você é estimado, o quanto você pode ser, como é que você vai estimar o outro, né? Então, veja que relacionamento e amor acabam muitas vezes mais atando as pessoas do que desenvolvendo o casal. Desenvolver. Você cresce quando você se desemaranha, né? Quando você se desenvolve. Né? Então, se você não se conhece, se você não sabe do que você gosta, que é Vênus, né? Como é que você vai lidar com o outro, não é mesmo? Muito bem. É por isso que muitas vezes esse tema é a grande pegada, e tanto para homens quanto para mulheres, né? Porque na verdade Vênus tem a ver com isso, com a expressão do amor. E às vezes é uma grande desilusão e dá uma raiva danada. Tem pessoa que não pega ninguém, né? E vê as amigas, e vê os amigos,
e a pessoa é insegura, ou é tímida, ou então vai para uma ilusão e quando vai ver, fica toda desenchavida, porque o passo já foi dado no compromisso, enfim. Por quê? Porque a gente não tem noção do que gosta, do que quer de verdade. A gente segue um padrão, né? E esses padrões muitas vezes são da sociedade, dos costumes, da religião, da família, de todo mundo, menos o seu, né? Então veja, para a gente entender melhor, Vênus depende do aspecto que faz, em que signo, em que casa, tudo isso, né? Mas só para a gente ter uma ideia, isso se tratando de Vênus no nosso mapa e Vênus comparando com o Vênus do companheiro, né? O outro ou a outra tem um mapa. E lá está Vênus no mapa do outro, de como ele vai expressar, buscar, né? Não importa se os relacionamentos são heterossexuais ou homoafetivos. Você vai viver Vênus daquele jeito, sabe? Então veja, quando Vênus está colado a um planeta, que a gente chama de conjunção, a força daquele planeta é emprestado para Vênus, né? E se você tem Vênus em conjunção ao Vênus do outro, vocês têm valores compatíveis, a expressão de amar compatível. Agora, depende do planeta que está ali na conjunção. Se você tem Vênus colado a Saturno, é muito diferente de Vênus colado a Júpiter. Então tudo depende, né? Mas a conjunção fortalece, dinamiza as qualidades de Vênus no seu mapa. O sextil é um aspecto muito harmonioso, sobretudo de se ter em sinastria, porque é de abertura, é de começo, tem uma liga, tem da onde partir, sabe? É um aspecto muito criativo, muito bom de se ter. No nosso mapa, Vênus em sextil com algum planeta ou na sinastria, né? A quadratura já é um aspecto desafiador. A coisa vai, mas tem obstáculos, existe atração, mas existe um lado passional. As coisas elas não fluem como tem que ser. Existem muitos percalços, né? Muitas situações desafiadoras para a expressão do amor ou entre o casal, né? Que existe Vênus aí em quadratura a Vênus, por exemplo. O quincúncio é um aspecto de 150 graus que é muito importante porque tem a ver muito com a saúde. E às vezes a convivência com alguém afeta a nossa saúde, seja física, emocional ou psicológica, né? Então, Vênus em quincúncio ou quincunce tem a ver com ajustes no nosso código de valores, há adaptações importantes a serem feitas, né? O trígono é uma beleza, flui, é um presente, é uma dádiva. Ter Vênus em trígono com outros planetas, Vênus em trígono com o planeta da outra pessoa, não só a maneira de valorizar, de demonstrar afeto, de lidar com o dinheiro, é um aspecto suave, é um aspecto dadivoso, sem dúvida. A oposição, ela traz atração e repulsão, ela traz obstáculos. No começo, a coisa funciona como um cabo de guerra, quando na verdade esse é o aspecto da lua cheia, de conciliar os opostos, de se fazer um compromisso para que a relação ou Vênus de ambas as pessoas se expressem, né? Mas geralmente traz bastante desafio também. Muito bem, para a gente entender melhor como é que Vênus se expressa, eu coloquei por elemento. Os elementos, os 4 que a gente usa na astrologia, são muito importantes,
porque mostra o perfil psicológico, né? Então veja, Vênus nos signos de fogo, ela não vai agir como quem tem Vênus em terra. Então, se você tem um Vênus em fogo, que você é demonstrativo, caloroso, apaixonado, e você namora alguém que tem Vênus em terra, essa pessoa é pragmática. Ela pode até te dar um suporte, uma segurança, mas muitas vezes ela parecerá fria e você atirado demais. Então é um exemplo, né? Pois então, Vênus na casa 1, em aspectos com Marte ou no signo de Áries, tem a mesma natureza. Não é que é igual, mas são da mesma natureza. Então, Vênus em Áries veio para conquistar. É precipitado, já quer logo sair com a pessoa, já quer dar uma pegada, demonstra as emoções, né? Às vezes se precipita até e fica buscando o amor ideal, queima etapas, ultra romântico, né? Vênus em Áries é muito sincero também. Quando quer, quer, quando não quer mais, sabe? Então, traz um lado muito atirado, né? Impetuoso, mas é meio foguinho de palha. Vênus em Leão na casa 5 ou em aspectos com o Sol tem essa coisa do lúdico, da arte, de se divertir, a coisa prazerosa, o lado também mais dramático, né? Mas tem um lado muito romântico também. Todos os signos de fogo expressam, né, de uma maneira muito calorosa o amor e o apreço, né? Então, Vênus na casa 9 em Sagitário ou em aspectos com Júpiter, né? Também é expansivo. Né? São pessoas que adoram viajar e às vezes conhecem o seu grande amor numa viagem e às vezes tem muito relacionamento com pessoas estrangeiras. São pessoas exageradas também na sua maneira de amar, né? Querem abraçar o mundo e traz um lado do bom vivant. Vênus, né? Casa 9, Sagitário, Júpiter, parece que veio ao mundo a passeio, porque as coisas fluem de uma maneira bastante interessante, né? O cuidado aí, é claro, os excessos, né? De toda a sorte. Vênus na casa 2, em Touro, ou na sinastria aspectos Vênus-Vênus, né? Tem muito a ver com os signos de terra, né, que buscam segurança e estabilidade. Então, tem sim um amor ao dinheiro, ao conforto, à segurança, são mais estáveis, né? E traz um lado mais pragmático também para o amor, né? E tem essa coisa que às vezes o casal pode crescer muito materialmente, né? Porque tem esses valores. Vênus em Touro valoriza muito isso, né? A segurança material. Casa 6, Virgem e Mercúrio são da mesma natureza. Então, aqui a demonstração do amor é fazendo pela pessoa, organizando a vida da pessoa. E são pessoas que demonstram o amor de uma maneira mais simples e simplificam as coisas, né? Vênus em Virgem tem muito a ver com a consciência corporal. Então são pessoas que querem fazer a massagem em quem gosta, vão tirar os cravos, né, do rosto de quem gosta, sabe assim? São demonstrações tão singelas, mas que mostram atenção e cuidado, né? São reservadas. Vênus em Virgem tem um lado mais pudico, né, mais seletivo. E às vezes critica muito o outro, que era um amor perfeito, ou ser a pessoa perfeita para o outro. Isso não existe, não é? E tem que trabalhar menos para namorar mais. Casa 10, Capricórnio, ou Vênus contato Saturno.
São pessoas também que se realizam muito e se sentem muito valorizadas na vida profissional. Então dedicam muito tempo para isso. E às vezes deixam lacunas, né? Alguns contatos Vênus-Saturno são muito difíceis. São pessoas que trabalham muito a solitude e que se sentem um pouco inadequadas nessa vida para os relacionamentos mais íntimos, né? Não porque não valorizem isso, mas cada um tem o seu Vênus e a sua história, né? Então, Vênus em Capricórnio é ambicioso e também busca a segurança e a estabilidade do casamento, valoriza a instituição do matrimônio, né? Vênus nos signos de ar precisam de comunicação, afinidade intelectual. Vênus em Gêmeos é volúvel, né? Ama flertar, pode amar pessoas de A a Z, é muito eclético, né? Às vezes até se molda muito facilmente ao mundo da pessoa que está namorando ou se relacionando. E então Vênus em Gêmeos precisa falar, conversar, né? Tem um lado bastante refinado também, né? Vênus na casa 7, que tem a ver com Libra, né? E também contatos Vênus na sinastria. Veja que Saturno é exaltado em Libra, que é a casa do casamento. Então, Vênus em Libra, apesar de ser social, sociável e faz parte de elite, tem muito com a pegada da arte, né, do refinamento, tem um lado diplomático, agora precisa do compromisso. Tá? Vênus em Libra é muito para o outro, às vezes até se anula, né, com relação ao outro. Então, Vênus em Libra fica buscando um equilíbrio, né, no relacionamento, mas a tendência é se desequilibrar, sabe? Esse é um aspecto muito refinado também, muito social, e são pessoas que podem vir com a tarefa de elevar a condição social do outro. Então, muitas vezes, Vênus na casa 7 não significa que o outro veio para se casar e ficar a vida inteira casado, não significa. Significa que essa pessoa pode ter um compromisso muito sério com a elevação da condição social, econômica e seja o que for do outro, por exemplo, né? Então, onde está o seu amor na casa 7? Não é só no casamento, mas você é valorizada e cumpre a sua tarefa elevando os outros. Então, é meio que por aí também onde Vênus está, não é? Na casa 11, que é um setor de Aquário ou contatos Vênus-Urano, é a questão da tribo, né? É a questão da turma, dos seus incomuns, né? Então, Vênus em Aquário também é bastante humanitário, experimental, liberal. Isso não significa que não seja comprometido, a não ser que Vênus e Aquário estejam em aspectos desafiadores. Aí há uma dificuldade de compromisso, né? Traz um lado mais desagregador, digamos assim. Mas onde é que está o amor de Vênus em Aquário na casa 11, né? Com as amizades, com causas ideológicas e que também precisa de ter assunto com a pessoa, né? Afinidade intelectual. Os signos de água são os mais emotivos, óbvio, né? A água é emocional, a sensibilidade. Então, Vênus aí tem uma pegada mais apegada, digamos assim, né? Por quê? Veja, a casa 4, caranguejo e lua, né? São esses arquétipos que têm a mesma natureza. Tem pessoas que têm Vênus nesse setor, ou neste signo, enfim, e fala, eu não me identifico em querer ficar em casa, tendo filhos e casada. É claro que a vida mudou, a nossa vida agora é moderna. Mas o arquétipo de caranguejo, vocês imaginem
antigamente que a mulher ela tinha que gestar, educar 8, 9, 10 filhos, cozinhar, lavar, passar, fazer sabão em casa, ser amante do marido, etc, etc. Você imagine a capacidade organizacional que tem que ter para essa gerência. Né? Então, as mulheres ou os homens, enfim, que têm um Vênus nesse arquétipo, hoje em dia eles podem não querer ter 10 filhos e ficar trancado em casa. É claro que não. Mas isso significa que o lado tradicional, o valor à família, ao clã e também ao passado é muito forte. Então, homens com Vênus em Caranguejo têm um vínculo muito forte com a mãe e, consequentemente, com a mulher. E, claro, tal qual como a Lua nesse setor, nos signos de água, a mulher pode ter uma força esmagadora ou protetora. Então, alguns homens podem temer a força dessa mulher e têm dificuldade de lidar com as mulheres. Sabe? Casa 8, Escorpião, aí o enredo muitas vezes passional, de segredos e mistérios e de desconfiança, né? Traz às vezes traição da confiança e triângulos, mas o amor também pode ser intenso, transformador, curativo, né? E poderoso, né? Às vezes o casal une o poder, mas tem muitas situações também de rejeição, né? Vênus em Escorpião vai atrás da intimidade sexual, mas na verdade que é afeto, né? Então tem muitas crises, né? Vênus em Escorpião traz relacionamentos bastante intensos e densos também, né? E a último signo de água, que é Peixes, né? Casa 12, contatos com Netuno, muitas vezes o amor tem a ver com aquela coisa da sofrência, da renúncia, da despedida, do impossível, o amor platônico. Ou mesmo a pessoa pode não se sentir muito apta para o amor físico. Ela lida mais com o amor incondicional, o amor da caridade, o amor filantrópico, por exemplo, sabe? Mas também precisa de afinidade espiritual e psíquica. Traz um romantismo aqui, diferente do romantismo de fogo. Ah, não. O romantismo aqui é mais fantasioso, a imaginação, né? É aquela coisa que às vezes é disposto a sacrifícios por amor, sabe? Então veja, se a gente não lida com a compreensão do que Vênus está fazendo no nosso mapa, porque Vênus é como se fosse um programa também para a gente se desenvolver aqui. Por quê? Milhares de pessoas nascem na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo ano, com Vênus em tal signo, em tal casa, fazendo o mesmo aspecto. Certo? O que vai diferenciar essas pessoas que vão viver praticamente a mesma prova, digamos assim? É o nível de consciência delas e o ambiente que elas vivem. Isso faz toda a diferença. Então, se a gente começar a compreender que travas tem Vênus no nosso mapa, por que a gente não consegue ser feliz? Muitas vezes porque nossos valores de felicidade são inalcançáveis, porque são irrealistas, ou porque isso, porque aquilo, ou porque você se programou para não ser feliz e para se sabotar. Então, saber o que Vênus quer no seu mapa vai te ajudar a ser mais seletivo nas suas escolhas mais íntimas. E aí você para de repetir padrão, porque senão, eu saio de um relacionamento que era assim, atrai outra pessoa que era do mesmo jeito, e assim vai, até que você tem que compreender
O que é que Vênus no seu mapa não está engrenando, não está fluindo, né? E tudo começa do nosso amor próprio. Porque se a gente ficar só amarrando frustração e só se impedindo das coisas, se auto-sabotando, a gente não vai poder abrir a porta que vai nos libertar de condicionamentos e programações que nem são nossas. São do pai, da mãe, do bisavô, e todo um arquétipo que a gente tem que transcender e não ficar enrolado com ele e não vivenciando o melhor do que aquele Vênus, ou planeta Vênus, né, está ali para nos oferecer. Não é? Então, o que eu queria hoje trazer para vocês era isso, né? Justamente por quê? Porque estamos aí muito perto do Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho. E muitas pessoas podem estar num relacionamento que não sabem nem por que estão, né? Ou buscando companhia, ou por não estar sozinho, ou porque a pessoa é legal, ou porque tem muita atração, não sei. Por que você está com alguém? Né? Vênus é teu código de valores. Né? É a chave para os teus relacionamentos. Se você não está atendendo o teu Vênus, você não vai ser feliz. Porque Vênus lida com as questões mais básicas, substanciais, que é a materialidade. Vênus rege Touro e lida com as relações humanas, com o outro, com a parceria nos relacionamentos, com a troca. Né? E se seu Vênus está desajustado, está sufocado, você nunca vai atendê-lo. Né? E vai causar cada vez mais sofrimento para você e para o outro. Então, se o seu Vênus está na sua casa 1, primeiro casamento aí que é com você, é com a tua autoestima, é com respeito por si próprio. Se Vênus está na sua casa 2, você veio trabalhar muito a questão do amor ao dinheiro, você é muito apegado, você coloca o dinheiro na frente dos relacionamentos, e assim vai, né? Então, onde está Vênus no seu mapa, é onde você vai se sentir valorizado, ou vai expressar melhor aquilo que você valoriza, né? Para a gente ser alguém melhor, né, nesse mundo e trabalhar com os valores mais elevados que a gente possa, né? E eliminar pseudo-valor, valor postiço, o que não está mais valendo mais nada para a gente, não é mesmo? Eu agradeço aqui a companhia. E sugiro que, se gostarem do conteúdo, que vocês deem um like. Eu voltarei aqui com mais coisas, né, sobre astrologia, para que a gente possa crescer, né, como ser humano. E se libertar, né, de uma série de programações que não estão nos levando a lugar nenhum. Um grande abraço.